Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Se você quiser conhecer a nossa vida, o nosso ministério, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. O nosso Instagram, Facebook e YouTube é Igreja Casa na Rocha e o nosso site casanarrocha.com. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã e ela se encontra na nossa série de vídeos sobre o Evangelho de Marcos. Nós temos aprendido que Mateus foi escrito aos judeus apresentando Jesus como o Messias prometido a Israel. O Evangelho de Marcos, que nós estamos lendo, fazendo essa série de ministrações todos os dias, pequenos devocionais, reflexões a partir do Evangelho de Marcos, Marcos apresenta Jesus como servo fiel. Foi escrito aos romanos, a mentalidade romana. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, o filho do homem, e foi escrito aos gregos, que exaltavam a humanidade, o homem como se fosse a medida de todas as coisas, um ser supremo, ser divino, a referência para todas as coisas. E o Evangelho de João é o amor universal de Deus, o Evangelho que apresenta Jesus a todos os povos, gentios, a todo aquele que crê. Onde nós temos o famoso versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16. Tem um outro versículo que eu gosto muito, também do Evangelho de Jesus, que apresenta, Evangelho de João, que apresenta Jesus como o amor universal de Deus, o coração paternal de Deus, ao enviar Jesus, que diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho Jesus, a quem Tu enviastes. Resume o que é o Evangelho, que apresenta a vida eterna. E essa vida eterna é através disso aqui que nós estamos fazendo, uma vida devocional, uma vida dedicada, uma vida em conhecer Deus Pai, o nosso Papai Celestial, e Deus Filho, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Então vamos lá, Marcos 3, versículo 7 diz: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar e seguiu da Galileia uma grande multidão. Vou repetir, uma grande multidão. Também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Ao nosso primeiro aprendizado hoje, não importa se você é pouco, se vocês são muitos, se você é uma multidão, o importante é vir na direção de Jesus. Vieram ter com ele. Daí a importância de todas as manhãs, nós aqui nesse local, dentro da igreja, servindo ao Senhor, nós vamos todas as manhãs a ter com ele. Vá na direção de Jesus. Todas as manhãs busque a presença de Deus. Venha ter com ele, porque Jesus é a pessoa central do cristianismo, da nossa existência. É o nosso motivo de existir. Ele é a centralidade de todo o universo, de todas as coisas. Por isso, todos os dias precisamos desfrutar da presença de Deus, através das 6 disciplinas espirituais que a gente sempre ensina aqui. A oração, a meditação na palavra, que é o que nós estamos fazendo aqui, a adoração, o jejum, a comunhão e o serviço aos santos. As 6 disciplinas espirituais de como nós podemos ir na direção de Jesus. Assim como essa multidão foi ter com Jesus, nós temos que estar aos pés de Jesus. Veio ter com ele todas as manhãs, nós precisamos vir ter com ele, estar com Jesus. Aí vem o versículo 9. Então, recomendando os seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimir. Isso me chamou bastante atenção no texto bíblico. Jesus sempre deixava pronto um barquinho, uma saída. Aqui nós vemos um Jesus estrategista, que estabelece planos, projetos, estratégias. Por quê? Porque às vezes era tanta gente, tanta multidão, diz o texto sagrado, que acabavam comprimindo ali, assolando, de alguma maneira afetando ali a própria organização do ministério de Jesus. Então Jesus sempre tinha uma saída. Falou para os seus discípulos sempre deixar pronto um barquinho para que, caso a multidão fosse demasiado grande, o comprimisse, o afetasse ali,
nos seus deveres, nos seus labores, naquilo que ele fazia, ele pegava, saía com seus discípulos num barquinho para uma outra região. Então nós vemos aqui estratégia, planejamento. Jesus que sabia de todas as coisas e que se planejava até para um momento difícil, um momento delicado, uma situação crônica, uma situação inesperada. Será que você tem um barquinho na sua vida? Será que você tem estabelecido planos, projetos, saídas a determinados problemas, a determinadas circunstâncias, a determinadas situações? Tenha um barquinho, uma saída para a sua vida. Assim como Jesus fez, criou uma estratégia, criou uma saída. Deus tem uma saída, Deus tem a resposta para o seu problema, para a sua dificuldade, para aquilo que você está vivenciando, mas com Jesus, trace uma estratégia, à luz da palavra, debaixo de obediência a Deus, na guiança do Espírito Santo, um barquinho para a sua vida. Aí entra o 10, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam, ou seja, se lançavam a ele para o tocar. Se lançavam a ele para o tocar. Então, existia naquela época muitos enfermos, muitas pessoas com dificuldades físicas, crônicas, problemas, doenças, enfermidades. Imagina, não tinha SUS, não tinha sistema de saúde, não tinha essa montoeira de médicos, enfermeiros, toda essa estrutura, esse aparato que nós temos hoje, não tinha naquela época. Era muito raro um médico, muito raro, nem eram chamados de médicos naquela época, eram chamados de curandeiro, né? Eram chamados de várias coisas, alguns eram até feiticeiros, mas não eram médicos, não tinha ciência médica como nós conhecemos hoje. Por isso as enfermidades, as lutas, os problemas eram extremamente demasiados, crônicos, tinha muito naquela época. E eles vinham na direção de Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui é quando a Bíblia diz, se arrojavam a ele para o tocar. Se arrojar fala de se inclinar, de se lançar aos pés de Jesus. Irmão, se você quer uma cura, um milagre, uma bênção para a sua vida, a resposta por um problema que você está vivendo, passando, enfrentando, se lance aos pés de Jesus. Através da fé, toque nele, toque em Jesus com quebrantamento. Se arrojar fala de se inclinar, de se humilhar, de se quebrantar na presença de Jesus, aos pés de Jesus, a fim de tocar o Mestre, a fim de tocar o nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. E Ele pode nos curar, seja cura na alma, seja cura nas finanças, seja cura da família, seja cura de planos, sonhos, projetos, seja o que for, irmão, se você tocar em Jesus, se quebrantando, se lançando aos pés de Jesus, Jesus pode curar você. Jesus pode fazer coisas incríveis, poderosas, extraordinárias na sua vida. Aí vem o versículo 11. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Ou seja, até os demônios reconheciam quem era Jesus. E você, reconhece quem é Jesus? Reconhece, assim como os demônios, que Jesus é o Filho de Deus? Olha só, a Bíblia diz que os Satanás e os demônios, eles sabem quem é Jesus, eles creem na existência de Jesus, mas não obedecem, são rebeldes à vontade de Jesus e vivem um mundo paralelo, rebelde, contrário aos princípios e valores do reino de Deus. E você, irmão, reconhece, se submete a Jesus, reconhece que Jesus é o Filho de Deus e que com Jesus você se torna um filho de Deus através de uma aliança, de um relacionamento íntimo e pessoal e de um compromisso com Jesus de Nazaré? Nós vemos aqui demônios que reconhecem a autoridade de Jesus. Você reconhece a autoridade de Jesus? Você tem obedecido a Jesus? Você tem se submetido a Jesus? O texto sagrado diz que nós temos que sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quanto mais obediente eu sou a Jesus, quanto mais submisso eu sou a Deus Pai, mais eu resisto o diabo e os demônios na minha vida. Eles não têm acesso a mim, a você, a nós, e eles fugirão de nós. Tem muita gente que foge dos demônios, que tem medo de endemoniado, que tem medo de possessão demoníaca, que tem medo de situações de enfrentamento com demônios. Não tenha medo, querido. Jesus é o Filho de Deus, e aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida,
A Bíblia diz: eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, Lucas 10:19, sob todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Continua no versículo 20 dizendo: alegrai-vos antes, não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Quem tem um nome escrito no livro da vida, quem é verdadeiramente filho de Deus, assim como Jesus era o filho do homem, o filho de Deus, o nosso irmão mais velho, quem tem aliança com Jesus tem autoridade no mundo espiritual, vive em obediência, vive em submissão, é temido no inferno, porque quanto maior a nossa obediência, maior a nossa plataforma de autoridade no mundo espiritual. Você quer ter unção e autoridade para libertar cativos, curar enfermos, sarar feridos, ser um agente de milagre, de libertação, ter esse ministério extraordinário de libertar oprimidos pelos demônios e pelo diabo? Seja obediente a Jesus de Nazaré. Vou repetir: quanto maior a sua obediência a Jesus, maior a sua plataforma de autoridade no mundo espiritual. Você não tem que temer demônio, você tem que ser temido por eles. Você não tem que temer o inferno é que tem que temer você. Louvado seja o nome do Senhor. Reconheça nessa manhã: Senhor Jesus, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus. E aí no 12 diz: mas Jesus lhes, ou seja, aos demônios, advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Olha só, Jesus não queria aparecer, Jesus não queria, Jesus era discreto, Jesus era singelo, era simples. Hoje nós vivemos num mundo onde infelizmente muitas pessoas o tempo todo querem fazer de tudo, até coisas ridículas, mesquinhas, horrendas, vulgares, sexuais, eróticas, tudo quanto é coisa, ou ridículas mesmo, baboseira, zoeira, todo tipo de artifício para aparecerem a publicidade, para ficarem famosos do dia para a noite, através das redes sociais, por exemplo, TikTok, todas essas mídias sociais, pessoas adultas se fazendo como crianças, pessoas, que deveriam ser maduras, agindo como retardados, agindo como pessoas loucas, desvaradas, coisas infantis, ridículas. Eu vejo cada coisa nas redes sociais que eu fico impressionado, eu fico assim de cara mesmo, como é que pessoas adultas agem como crianças, como adolescentes, coisas ridículas. Mas a Bíblia diz que Jesus não era assim, Jesus era discreto, porque até os demônios ele falou: olha, não façam piseiro, não façam confusão, não chamem atenção, eu não quero publicidade, porque Jesus era discreto. Seja uma pessoa discreta, seja uma pessoa como Jesus, seja uma pessoa conhecida nos céus e não fazendo publicidade na terra para querer ficar famoso. Se alguém tiver que te promover, esse alguém será o Senhor, e se Ele te promover é para que você manifeste a graça, a glória, a unção e a bênção do Senhor através da sua vida. Então lembre-se disso, seja uma pessoa singela, simples, discreta, que não procura publicidade, que não procura chamar atenção para si, mas sim que promove a glória, a graça, o poder, o ministério e a unção de Jesus nessa terra. Que Deus te abençoe nessa manhã, que essa palavra fale ao seu coração. Primeiro princípio: venha ter com Ele todos os dias, assim como a multidão fazia naquela época. Segundo princípio: tenha sempre um barquinho pronto, uma saída por um problema e para uma necessidade, à luz da palavra de Deus. Tenha sempre um barquinho de saída na sua vida. Terceiro lugar, lembre-se, quando estiver com qualquer necessidade, se lance aos pés de Jesus e pela fé toque no Messias prometido a Israel. E terceiro lugar, quarto lugar, reconheça que toda autoridade vem do Filho de Deus, de Jesus de Nazaré. É Ele quem nos dá autoridade na medida em que nós obedecemos e nos submetemos a Ele. E em quinto lugar, seja uma pessoa discreta, singela e simples na presença do Senhor. 5 lições preciosas que nós aprendemos através desse texto bíblico, Marcos capítulo 3, de 7 a 12. Que Deus fale ao seu coração através dessa palavra,
manda esse link, né, esse vídeo através das suas redes sociais para que o máximo de pessoas possam ouvir essa mensagem do Evangelho e sejam abençoadas assim como você. Que a graça e a paz de Jesus venham sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos deixar aqui embaixo também um link com as informações do nosso ministério, site, redes sociais, tudo. E também, se você sentir no coração, movido pelo Espírito Santo, de se engajar nessa obra linda que Deus está fazendo, sendo um cooperador fiel através dos seus dízimos, das suas ofertas, daquilo que Deus colocar no seu coração, faça isso. Todas as informações estão no link de descrição aqui embaixo. Seja um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo de restauração de famílias, de igreja local, de discipulado, de salvação dos perdidos, de pregação do Evangelho de Jesus de Nazaré. Você pode se engajar conosco nessa obra linda que Deus está fazendo. E todas as nossas informações estão disponíveis no site casanarrocha.com. Casanarrocha.com é um site que visa edificar, abençoar, artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça para que você possa crescer e florescer no Senhor. Um abraço, para Flor Neves, o Nando Garcia, a Ana Proença, que Deus os abençoe. Vocês que chegaram agora no finalzinho, voltem de novo esse vídeo e assistam por completo, compartilhando com seus queridos, tá bom? E na descrição também, se você tiver qualquer pedido de oração, nós estaremos aqui dentro do templo orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, nos colocar diante da Tua presença. Pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, a Tua bênção sobre nós nessa manhã. Nos ajuda, temos sempre um barquinho pronto, uma saída de Deus para as nossas situações difíceis que venhamos a enfrentar. Senhor, nos ajuda a irmos na Tua direção todas as manhãs, assim como as multidões vinham ter contigo, nós queremos estar contigo todos os dias. Senhor, também nos ajuda, nos lançarmos aos Teus pés, a tocarmos ao Senhor através da nossa fé, e que possamos receber cura, milagres, bênçãos e maravilhas da parte do Senhor. O Senhor nos ajuda, reconhecemos que Tu és o Filho de Deus, que toda autoridade, unção e poder procedem do cabeça do corpo de Cristo, Jesus de Nazaré, o centro de todas as coisas. E também nos ajuda, Pai, a sermos singelos, simples, a não chamarmos atenção para nós, mas sim manifestarmos a Tua graça, a Tua glória com discrição, amor, unção, para o louvor da Tua glória. Queremos ser canais de bênção na vida de outras pessoas. Abençoa cada vida, derrama a Tua glória, a Tua graça sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abração, beijão, Deus os abençoe, graça e paz nessa manhã.